Hoje eu acordei sabendo que é o meu último dia. Não sinto medo. Sinto apenas o peso do que escondi por toda a vida. Tenho 85 anos, criei 8 filhos, 15 netos e 6 bisnetos. Todos me veem como uma mulher forte, uma referência, alguém que venceu a vida com fé e coragem. Mas ninguém sabe quem eu fui de verdade. Ninguém sabe o que vivi, o que carreguei em silêncio por tantos anos. Antes que o tempo acabe, eu preciso falar. Nos anos 50, menina não tinha voz. Tudo o que a gente sentia era pecado, tudo o que a gente sofria era segredo. Minha mãe vivia calada e meu pai mandava em tudo e em todos. Mulher nascia para servir, para aguentar, para rezar e para se calar. Eu tinha 11 anos quando ele começou a entrar no meu quarto. As noites eram longas, e o silêncio da casa escondia gritos que nunca saíram da minha garganta. Ele dizia que era carinho, dizia que era amor de pai, e eu acreditava, porque não sabia o que era o errado. Mas o corpo sabia. O corpo sempre sabe. Eu chorava sem entender, com vergonha, com medo e com uma vontade enorme de sumir. Um dia tentei contar para minha mãe. Ela abaixou a cabeça, chorou e disse apenas: "Não fala mais nisso, Deus sabe o que faz." E eu aprendi, ali mesmo, que o silêncio era a única forma de sobreviver. Cresci acreditando que eu era o problema, que o erro era meu, e quando percebi que algo crescia dentro de mim, o desespero tomou conta. Aos 14 anos, já carregava no ventre a consequência do meu silêncio. Diziam que era castigo de Deus, mas era meu filho, meu próprio sangue, fruto do meu medo e da minha dor. Minha mãe chorou escondida, e meu pai me fez jurar silêncio com a mão sobre a Bíblia. "Você nunca vai dizer uma palavra sobre isso." E eu jurei, tremendo, porque naquela época, palavra de pai era lei, e Deus era testemunha. O parto foi numa noite de chuva. Eu gritei sem voz. Ele nasceu pequeno e frágil, e ninguém o chamou de filho. Disseram que era filho da casa, e assim ele cresceu chamando meu pai de avô e me chamando de irmã. Cada vez que eu ouvia essa palavra, irmã, era como se uma faca me cortasse por dentro. Mas eu sorria, fingia. Era o que se esperava de uma mulher. Sorrir, mesmo sangrando por dentro. O tempo passou. Meu pai morreu como se nada tivesse acontecido. Minha mãe também. E eu segui viva, mas morta por dentro. Anos depois, conheci um homem bom, um viúvo simples e trabalhador. Casei com ele não por amor, mas por medo da solidão. Tive 8 filhos, e com eles tentei ser a mãe que eu nunca tive. Cuidava, protegia, defendia, talvez para tentar apagar o que fizeram comigo, mas o passado não apaga. Ele só dorme. Rafael, meu primeiro filho, cresceu com o olhar perdido. Era calado, tímido, com uma tristeza que eu reconhecia porque era igual à minha. Desenhava portas trancadas e janelas fechadas, e eu sabia o motivo. Ele adoeceu cedo, a mente frágil, confusa. Diziam que era coisa da cabeça, mas eu sabia que era o peso daquilo que ele carregava sem saber. Aos 16 anos, ele partiu. Disseram que dormiu e não acordou, mas eu sei. O corpo desiste quando a alma já está cansada. Naquele dia, metade de mim foi junto. A outra metade nunca mais voltou. Enterrei meu filho como quem enterra o próprio coração. Chorei sozinha. Todos pensavam que eu chorava por um irmão, mas eu chorava por um filho. O meu primeiro amor e a minha maior dor. Os anos passaram. Criei meus filhos, vi meus netos e bisnetos nascerem. Fui em festas, tirei fotos, abracei e sorri. Por fora, eu era a matriarca da família. Por dentro, continuava a menina calada de 11 anos, com o mesmo medo, com o mesmo segredo. O tempo levou minha juventude, minhas forças, e agora leva também a minha vida. O câncer chegou sem aviso. Talvez tenha vindo para me libertar. O médico disse que era terminal e eu apenas pensei: finalmente vai acabar. Hoje, com o corpo cansado e o coração leve, quero contar. Não quero levar comigo o segredo que me matou por dentro. Quero que alguém saiba. Quero que alguém ouça. O nome dele era Rafael. Ele foi o amor mais puro e o pecado mais cruel que vivi. Tentei esquecê-lo, mas ele sempre voltava nos sonhos, me chamando de mãe. Às vezes eu o via nos olhos dos meus netos, o mesmo olhar triste,
o mesmo silêncio. Talvez Deus tenha me dado tantos filhos para me ensinar o que é o amor sem culpa, mas o peso nunca saiu. Fui abusada pelo homem que me deu o sobrenome, silenciada pela mulher que me deu a luz. E ainda assim, sobrevivi. Sobrevivi para cuidar, para ensinar, para amar. Mesmo com o coração quebrado, eu amei. Eu não sou só o que fizeram comigo. Sou o que fiz com o que restou de mim. Sou mãe, sou avó, sou bisavó. Sou a voz das mulheres que morreram caladas. E se alguém me ouvir um dia, que saiba: o silêncio é o pior dos castigos. Hoje, eu me despeço em paz. O corpo dói, o ar falta, mas o coração, pela primeira vez, está leve. Por tantos anos, vivi escondendo a verdade dentro de mim, como quem tenta enterrar um grito. Mas gritos não morrem, eles apenas esperam ser ouvidos. E hoje alguém ouviu, e por isso eu posso ir. Rafael, meu filho, me perdoa. Eu te amei desde o primeiro segundo. Mesmo que o mundo dissesse que era errado, eu te amei. Agora, enfim, posso descansar. Alguns segredos não morrem. Eles apenas esperam ser ouvidos. Morreu num domingo calmo, do jeito que pedi a Deus. O relógio parou às 4h10, e naquele instante tudo ficou leve. Não senti dor, apenas um silêncio bonito, como se o tempo tivesse parado para me ouvir respirar pela última vez. Quando abri os olhos de novo, já não havia corpo, nem peso, nem lágrima. Era como se eu estivesse dentro de uma lembrança. Vi meu corpo ali, deitado, e meus filhos ao redor chorando. 8 filhos, todos com o rosto que ajudei a moldar com amor, mesmo sem nunca ter sido amada de verdade. Eles diziam que eu era forte, que eu fui exemplo, mas não sabiam o porquê da força. A força nasce da dor, e a minha me acompanhou por toda a vida. O velório foi simples, do jeito que pedi. Flores brancas, orações baixas, o rosário entre os dedos frios. Ninguém imaginava que dentro da gaveta da cômoda havia uma carta. Escrevi com a mão trêmula poucos dias antes de partir, contando tudo: meu segredo, meu pecado, minha verdade. A carta foi achada pela minha filha mais velha. Contam que ela chorou sem parar, segurando o papel como se queimasse. Leu cada linha e o silêncio tomou conta da casa. Ninguém acreditava. Alguns negavam, outros apenas choravam. Ali estava o que ninguém imaginou, que o irmão mais velho, o diferente, era meu filho. Que o pai que respeitaram a vida inteira foi o homem que me destruiu. Que a mulher que parecia ter tido uma vida perfeita viveu o inferno dentro de casa. Meu filho mais novo gritou que era mentira, invenção de uma mente cansada, mas a mais velha sabia. Lembrou do meu olhar, do medo de certas palavras, de certas datas, e entendeu tudo. Por semanas, a família ficou dividida entre a revolta e o luto. Uns não quiseram mais tocar no assunto. Outros começaram a lembrar, a procurar sinais que não viram. Porque os sinais sempre estiveram lá, só faltou coragem para enxergar. Vi minha neta Ana, a mais sensível de todas, ir até o túmulo de Rafael. Levou flores, chorou como se conhecesse a dor dele e disse em voz alta que me perdoava, mesmo sem entender tudo. E ali, pela primeira vez em tantas décadas, senti paz de verdade. O perdão é a única herança que vale a pena deixar. Os bens acabam, as lembranças se apagam, mas o perdão cura até o que já passou da vida. Depois disso, vi cada um deles tentando lidar com a verdade. Meu filho do meio, o mais calado, foi o que mais sofreu. Escrevia para mim em folhas soltas, tentando entender. Pedia respostas que eu não podia dar com palavras, só com presença. Às vezes ele acordava de madrugada sentindo o cheiro de lavanda, meu perfume, e chorava sem saber por quê. Era eu dizendo em silêncio que estava tudo bem. Hannah começou a visitar abrigos e falar com meninas, contando histórias de coragem e silêncio. Dizia que fazia isso por mim, pela avó que amava e que não teve coragem de falar. Cada vez que ela abria a boca, eu sentia minha história deixar de ser ferida para virar cura. A dor, quando é contada, deixa de ser prisão e vira ponte. Ela passou a dar palestras dizendo: não deixem que ninguém cale vocês. Cada palavra dela era uma parte de mim sendo liberta. Rafael também apareceu para mim, com o mesmo olhar doce, agora sem tristeza. Disse que me perdoava, que me esperou por todos esses anos, não com raiva, mas com amor. Me abraçou
E naquele abraço entendi o que nunca compreendi em vida. Deus nunca quis me punir. Ele só esperava que eu entendesse que o amor é maior que a culpa. Quando o amor é verdadeiro, atravessa o tempo, a dor e até a morte. Aqui não há dor, nem medo, nem segredos, só paz. Às vezes vejo meus filhos reunidos num domingo, lembrando de mim, fazendo o bolo de fubá que eu fazia. Eles riem, se abraçam, e isso me basta. Meu nome vive nas bocas que me amam. A verdade veio tarde, mas veio, e libertou não só a mim, mas todos que ficaram. Agora eu entendo. A dor me moldou, mas o amor me salvou. Tudo o que vivi e suportei se transformou em algo maior do que eu. Minha história virou voz, exemplo e força para quem ouviu e se reconheceu. Se você está ouvindo isso agora, lembre-se. O silêncio destrói, mas a verdade liberta. Mesmo quando a voz falha, Deus sempre ouve o que o coração tenta dizer. Alguns segredos não morrem. Eles esperam o amor certo para serem perdoados. E quando o amor chega, até o passado encontra descanso. Hoje, eu estou em paz. E onde quer que haja uma mulher calada, que minha voz a alcance. Porque a verdade pode doer, mas o silêncio mata.